O ciclo do petróleo no Brasil teve início no final do século XIX, quando aconteceram as primeiras buscas por esse minério no subsolo brasileiro. O primeiro vestígio de petróleo foi encontrado no município de Bofete, estado de São Paulo. No entanto, a extração do recurso encontrada era inviável. A primeira jazida de petróleo, viável economicamente, foi descoberta em 1939, no município de Lobato, mediações do Recôncavo Baiano, da qual foi retirado petróleo de boa qualidade e propício à comercialização. No governo de Getúlio Vargas, em 1953, foi criada a que seria uma das mais promissoras estatais do mundo, a Petrobras. A empresa possui 51% das ações pertencentes ao governo, e o restante é de capital misto. Uso e derivados. Além de gerar a gasolina que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como, por exemplo, a parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustível de aviação. Primeiro poço da história. O primeiro poço de petróleo foi encontrado nos Estados Unidos, Pensilvânia, no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma região de pequena profundidade, 21 metros, ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam os 6.000 metros. O maior produtor e consumidor mundial são os Estados Unidos. Por esta razão, necessitam importar cada vez mais. Maiores países produtores de petróleo. Os países que possuem maior número de poços de petróleo estão localizados no Oriente Médio e, por sua vez, são maiores exportadores mundiais. Os Estados Unidos, Rússia, Irã, Arábia, Venezuela, Kuwait, Líbia, Iraque, Nigéria, Canadá, Cazaquistão, China e Emirados Árabes são considerados os maiores produtores mundiais. Tipos de petróleo. Petróleo Brent. Petróleo produzido na região do Mar Norte, proveniente dos sistemas de exploração petrolífera de Brent e Ninian. É o petróleo em sua forma bruta, sem passar pelo sistema de refino. Petróleo Light. Petróleo leve, sem impurezas, que já passou pelo sistema de refino. Petróleo naftênico. Petróleo com grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos. Petróleo parafínico. Petróleo com grande concentração de hidrocarbonetos parafínicos. Petróleo aromático, com grande concentração de hidrocarbonetos aromáticos. Petróleo é risco ao meio ambiente. Por se tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo provoca graves danos ao meio ambiente. Quando entra em contato com a água de oceanos e mares ou com a superfície do solo, vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo, seja de plataformas ou navios cargueiros, já ocorreram nas últimas décadas. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são drásticas, pois afetam o ecossistema litorâneo, provocando grande quantidade de morte entre peixes e outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar as consequências. Combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Em geral, é qualquer substância que reage com oxigênio, produzindo calor, chamas e gases. Ao nosso redor existem várias substâncias que estão ou podem ser usadas como combustível. Chamamos de queima ou combustão a reação química pela qual os constituintes do combustível se combinam com o oxigênio do ar. Esta é a reação que ocorre nas câmaras de combustão dos veículos automobilísticos. Você sabe por que a queima, neste caso, precisa atingir a temperatura definida, chamada de temperatura de ignição? E o que é poder calorífico no combustível, você conhece?
Diesel. O diesel é mais um dos combustíveis que é adquirido a partir do petróleo. Sua estrutura é composta por átomos de carbono, hidrogênios e pequenas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio, e por sua composição torna-se tóxico e inflamável. O óleo diesel é muito utilizado em motores que possuem combustão interna, normalmente automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicação estacionárias, por exemplo, geradores elétricos. Etanol e metanol. O etanol passou a ser utilizado somente em 1970, quando houve a criação do Programa Nacional do Álcool, para o álcool pelo governo federal. E a partir daí, o etanol passou por várias análises, e atualmente está sendo analisada a produção por meio do bagaço e palha de cana-de-açúcar, o que ocasionaria em quantidades elevadas de um biocombustível. Enquanto esta técnica não é posta em prática ao comércio, o etanol, ou também conhecido por álcool etilético, pode ser produzido pela extração do milho, da soja, do coco e de babaçu, da beterraba, da batata e também da cana-de-açúcar. Carvão. Combustível composto por resíduos sólidos da destilação destrutiva e a pirólise da madeira e de outros materiais vegetais. Muito conhecido por carvão vegetal, é transformado em biomassa devido ao processo de pirólise e da carbonização, principalmente da madeira, e é caracterizado como combustível renovável se a extração for de áreas, reflorestamentos ou de resíduos agroindustriais. Outra característica bastante interessante é que, por ser mais calórico ou ao ser queimado, o carvão vegetal elimina menor quantidade de fumaça, o que é favorável ao meio ambiente e a nós também. Querosene, também derivado do petróleo, a partir da destilação. Este líquido é composto por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, naftalênicos e aromáticos. Suas principais características é por possuir um elevado grau de solvência, uma evaporação bastante lenta, além de ser insolúvel em água. O querosene é muito utilizado para iluminações, em solvente e também como querosene para aviação, também conhecido por QAV. Biodiesel. Esse combustível, em excelência, é produzido por uma variedade de matérias-primas, sendo ela diversos óleos vegetais, gordura animal, óleo de fritura, entre outros. No Brasil, temos uma produção de 1,2 bilhões de litros em 2008 e em janeiro de 2009 passou para 3,7 bilhões de litros. Informações dadas pela ANP. Em 2009, uma das principais características do biodiesel é quando não ser composto de enxofre e óxidos de nitrogênio, o que reduz a emissão de SO causada pelo diesel. Gás natural, obtido a partir de uma mistura entre gases de hidrocarbonetos leves e gases inertes, como metano, considerado não tóxico. É o mais seguro dos combustíveis. Um exemplo para anotar a diferença existente dos outros: o gás natural é leve e elimina-se na atmosfera, ou seja, caindo assim a probabilidade de qualquer tipo de inflamação ou explosões. Além do mais, para que isso ocorra, seria preciso que estivesse a 620 graus, sendo que a gasolina a 300 graus e o álcool a 200 graus. Já seria o suficiente para que houvesse uma explosão. Outra característica é ser usado nos veículos. O gás natural elimina a menor quantidade de poluentes. Hidrogênio, combustível que passa ainda por muitos testes e análises. O hidrogênio é um combustível limpo por sua combustão, isto é, queima. Libera apenas vapor da água e óxido de nitrogênio. Além de ser encontrado na atmosfera, tem grandes possibilidades de ser usado para substituir o uso da gasolina. O maior problema do hidrogênio é o mesmo que o do gás natural. Apesar de existir em grande escala, é normalmente encontrado em estado gasoso. E para o estocamento é necessário realizar processos para transformá-los em líquido, o que é difícil e fica em um custo muito alto.
Gasolina. A gasolina é um tipo de combustível muito consumido em motores endotérmicos, derivado de petróleo. É transformado em gasolina a partir da variação do processo, dentre eles é a destilação, que é a mais comum. Em sua composição encontra hidrocarbonetos. É uma diversidade de compostos de carbono e hidrogênio, além de compostos de enxofre, nitrogênio e compostos metálicos, todos encontrados em concentração não muito elevada. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que em tese é causado pelas práticas humanas. Embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico, a principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor da Terra, e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Efeito estufa. Definições: poluição do ar, poluição ambiental, meio ambiente. O que é o efeito estufa e suas consequências para o meio ambiente? Suas consequências são poluição do ar, queima de combustíveis fósseis, efeito estufa artificial. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um mecanismo natural do planeta Terra para possibilitar a manutenção da temperatura numa média de 15 graus, ideia para o equilíbrio de grande parte das formas de vida em nosso planeta. Sem o efeito estufa natural, o planeta Terra poderia ficar muito frio, inviabilizando o desenvolvimento de grande parte das espécies animais e vegetais. Isso ocorreria pois a radiação solar refletida pela Terra se perderia totalmente. O efeito estufa, potencializado pela queima de combustíveis fósseis, tem colaborado com o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas. Pesquisas recentes indicam que no século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. Pesquisadores do clima afirmam que num futuro próximo, o aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa poderá ocasionar o derretimento de calotas polares e o aumento de níveis dos mares. Como consequências, muitas cidades litorâneas poderão desaparecer do mapa.